Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ver a aula de história. Nós vamos falar sobre os períodos históricos, né? História e pré-história. O mundo mudou muito. Vocês vão pegar o livro lá na página 33, 34 e 35, vão fazer a leitura, né? A gente já viu esse assunto na sala de aula, mas eu vou dar uma revisada aqui com vocês, né? Nesse vídeo. A gente sabe que para estudar história, para fazer o estudo da história, ela foi dividida em períodos. Nós fizemos atividade em sala de aula, vocês listaram documentos de vocês, né? Documentos escritos, objetos que ajudaram a contar a história de vocês, né? Fizeram a linha do tempo, fizeram um antes e um depois, né? Para mostrar a transformação, né? Porque a gente sabe, o mundo mudou muito. Vocês também mudaram desde que vocês nasceram até agora, né? A gente pode comprovar aí pelos documentos que vocês enviaram, pelas fotos que vocês enviaram. Então, se para estudar a nossa história, nós dividimos em infância, adolescência, juventude, idade adulta, velhice. Então, cada fase da vida, a gente vai mudando. O nosso corpo muda, nossas ideias mudam, nosso jeito de pensar muda, tudo muda. E para estudar a história, ela também foi dividida em períodos, né? Vamos falar aqui sobre o calendário cristão. É o calendário que a gente usa para contar a história. O que é o calendário cristão? Ele não é o único calendário usado pelos povos, mas ele é o mais importante e o mais conhecido, né? O calendário cristão marca aqui, né, o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo marca o ano 1 do calendário cristão. Então, daí a gente dividiu a história em dois grandes períodos. Antes de Cristo, que é marcado pela sigla AC, e depois de Cristo, DC, né? Os acontecimentos antes de Cristo, o tempo aqui ele é contado em ordem decrescente, até chegar ao ano 1. Depois do nascimento de Cristo, o tempo é contado em ordem crescente. Então, continuando. Então, AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Esses 4 grandes períodos aqui, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, são os períodos que ajudam aí a contar a história aí da humanidade, né? A Idade Antiga, ela data de 3.200 antes de Cristo. Então, é a idade... Aqui, eu coloquei errado, gente. Aqui. A Idade Antiga, então, ela está antes do nascimento de Cristo, né? A Idade Média, 476. Gente, quando o acontecimento deu-se depois do nascimento de Cristo, eu não preciso colocar a sigla DC, depois de Cristo. Porque se não tiver a sigla, né, já deduz que esse acontecimento se deu depois do nascimento de Cristo, depois de Cristo, né? A Idade Moderna, 1453, né? Então, aqui, depois de Cristo, lógico. E a Idade Contemporânea, 1789, até os dias de hoje, né? Então, aqui a gente falou, né, sobre, né, os períodos da história, o calendário cristão que ajuda a contar, né, a história. Aqui os 4 grandes períodos, né? A história é dividida aqui em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. E agora a gente vai falar sobre história e pré-história. O que é pré-história, né? Por que pré-história? O que é pré? Quando a gente fala em pré, pré é o quê? É o que vem antes,
né? Pré-escola, pré-cozido, então o que vem antes. Mas o porquê antes da história? O que existia antes da história? O que é a pré-história? Os estudiosos, isso já aconteceu lá no século XIX, né? Quando as ciências começaram a tomar, ter nome, né? Os estudiosos achavam que a história só seria contada através de documentos escritos. Lembram que lá, quando a professora pediu para vocês listarem, a professora pediu para vocês listarem os documentos escritos, e aqueles documentos também que não eram escritos, que eram os objetos que ajudavam a contar a história de vocês? Então, para os cientistas, para os estudiosos lá do século XIX, eles achavam que os únicos documentos que tinham valor eram os documentos escritos. Então, os povos que não deixaram nenhum documento escrito, eles achavam que não tinha como contar a história desse povo. Então, esse período, o período da pré-história, ele é o período mais longo da história da humanidade, né? Então, eles achavam que não... Então, eles denominaram esse período, né, de pré-história, né? Porque eles achavam que não tinha como contar. Hoje a gente sabe que não, né? Porque esses povos deixaram muitos registros que a gente vai ver nas aulas anteriores, a gente já viu na sala de aula, que esses povos deixaram muitos registros, né? Talvez não os registros escritos, né? Que os estudiosos achavam que era só através desses registros que podia contar a história de um povo. Mas eles deixaram muitos registros, né, deles, que ajudaram a contar a história deles também. Então, bom, nas atividades de hoje, você já deve ter visto na televisão desenhos, filmes, que falam sobre o homem, né, na pré-história. Então, a atividade de hoje, vocês vão pesquisar alguma coisa aí na casa de vocês, né, sobre esses seres humanos pré-históricos. A alimentação, como vocês acham que era a alimentação deles? Trabalho, lazer e outras informações que vocês possam ter aí. Vocês vão fazer, eu vou passar essa atividade aqui, não dá para passar aqui na lousa, né? Depois vocês vão dividir aí, alimentação. Como vocês acham que era a alimentação desses seres humanos, né? Você acha que eles trabalhavam? Que tipo de trabalho que eles faziam? Lazer. Outras informações que vocês tenham aí a respeito deles. Então é isso, pessoal. Falamos aí hoje sobre, né, os períodos históricos, né? A história e a pré-história. E sobre os 4 grandes períodos históricos aí, um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês mandam a mensagem aqui para a Pro, tá aqui, tá? A gente vai respondendo aí para vocês. Boa tarde, boa aula, tá?